Oi, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Vamos conhecer juntos as 11 descobertas mais intrigantes do reino animal no ano de 2021? Então já deixe seu like, já se inscreva no canal, porque nós vamos rever as descobertas da vida selvagem mais fascinantes deste ano, incluindo formigas que podem expandir seus cérebros e o menor réptil do mundo. A Terra ainda é um lugar incrível, repleto de esperanças e de mistérios. A pesquisa sobre as maravilhas do mundo natural continua a nos mostrar como a vida em nosso planeta verdadeiramente é incrível. E estas são as 11 principais descobertas do reino animal que chamaram a atenção da equipe do Jornal do Fazendeiro durante o ano de 2021. A primeira é a evolução dos elefantes que não desenvolvem presas. A Guerra Civil de Moçambique, que ocorreu de 1977 até 1992, foi brutal para os elefantes africanos. Mais de 90% dos animais foram mortos para a obtenção de marfim no Parque Nacional da Gorongosa. Mas a carnificina teve um resultado inesperado. Alguns elefantes estão evoluindo sem presas, o que torna menos provável que sejam mortos por caçadores ilegais. Aproximadamente 1/3 das elefantes fêmeas mais jovens na Gorongosa, nascidas após o final da guerra em 1992, nunca desenvolveram presas. Uma pesquisa publicada em outubro de 2021 na revista científica Science revela que esses elefantes possuem cópias mutadas de 2 genes que normalmente promovem o desenvolvimento das presas. Normalmente, a ausência de presas ocorre somente em cerca de 2 a 4% das fêmeas de elefantes africanos. Segundo, o nascimento virginal em pássaro raro. Os condores da Califórnia são magníficos necrófagos com envergadura de mais de 3 metros e que quase foram extintos em meados do século XX, devido ao envenenamento, à caça ilegal e à destruição do seu habitat. Em uma tentativa ambiciosa de salvá-los, todos os 22 espécimes da natureza foram capturados em 1987 e criados em cativeiro antes de serem devolvidos à natureza em regiões dos estados da Califórnia, Utah e Arizona, nos Estados Unidos, e em Baja Califórnia, no México. Atualmente, a população total é de mais de 500 indivíduos. Os pesquisadores acompanharam cuidadosamente os hábitos de reprodução e a genética das aves e, em outubro de 2021, descobriram que 2 fêmeas deram à luz filhotes sem cruzamento. Essa é a primeira evidência de nascimento virginal, também conhecido como partenogênese, nessa espécie provavelmente entre as aves não domesticadas. Os cientistas acreditam que essa forma de reprodução é significativamente mais comum no mundo animal do que se imaginava, em parte porque é difícil de ser detectada e raramente rastreada. Embora a partenogênese possa salvar espécies raras quando os companheiros são escassos, ela também pode ter suas desvantagens, como, por exemplo, reduzir a diversidade genética. Terceiro, o menor réptil do mundo foi descoberto. Em fevereiro de 2021, pesquisadores anunciaram uma nova espécie de camaleão, descoberta em uma floresta tropical no norte de Madagascar, denominada Bruchisia nana.
Denominado como nanocamaleão, o animal é praticamente do tamanho de uma semente de girassol e é o menor réptil do planeta. Encontrar um réptil tão pequeno levanta questões de suma importância quanto o limite mínimo para o tamanho corporal de vertebrados. Destaca também a surpreendente e extremamente ameaçada de extinção biodiversidade de Madagascar. Os cientistas que realizaram a descoberta suspeitam que em breve o camaleão será listado como espécie criticamente ameaçada de extinção. Quarto, a clonagem da doninha de patas pretas. Para salvar mais uma espécie ameaçada de extinção, cientistas clonaram com êxito uma doninha de patas pretas através de células preservadas de um animal silvestre morto há muito tempo. É a primeira vez que uma espécie nativa ameaçada de extinção foi clonada nos Estados Unidos. A conquista anunciada em fevereiro é um grande avanço, já que restam apenas aproximadamente 500 exemplares da doninha de patas pretas. Todos parentes próximos e descendentes de uma única colônia, encontrada em 1981 em Wyoming, Estados Unidos, depois que a espécie foi considerada totalmente extinta. Porém, as células de uma fêmea chamada Huila, que morreu em meados da década de 80 sem conseguir se reproduzir, foram preservadas no gelo no Frozen Zoo, em um programa da Aliança de Vida Selvagem no Zoológico de San Diego. Essas células foram clonadas e deram vida a uma doninha saudável, que recebeu o nome de Elizabeth Anne. Os pesquisadores esperam que seja possível introduzir os filhotes de Elizabeth na natureza nos próximos anos, contribuindo com uma diversidade genética muito necessária e fundamental para a população consanguínea. Quinto, foi encontrado um centro mundial de diversidade de abelhas. O Vale de San Bernardino, localizada entre o Arizona e o México, é uma das áreas alagadas interiores mais importantes do sudoeste dos Estados Unidos. Ao longo das eras, a água percorreu para o sul das montanhas e forçou seu caminho para além de poços artesianos, originando uma diversidade de plantas e flores ao longo do ano. Essa diversidade de plantas também suporta uma grande variedade de insetos, incluindo as abelhas. Em abril de 2021, um estudo foi publicado no periódico Journal of Hymenoptera Research e constatou que 497 espécies de abelhas vivem em pouco mais de 15 km² do vale, uma extensão 10 vezes menor do que o Washington, consistindo de longe na maior concentração de diversidades de abelha na face da Terra. A descoberta torna fundamental a necessidade de proteger o vale, que sofreu com a construção do muro de fronteira, um muro de aço de aproximadamente 9 metros que atravessa o vale. Os construtores utilizaram grandes quantidades de água do aquífero para fazer cimento, que foi a base do muro, o que fez com que as nascentes do vale secassem. Sexto, migração de onças pintadas para os Estados Unidos, reivindicando um antigo território. Os estados do Arizona e do Novo México são territórios tradicionais da onça pintada. No início do século XX, os grandes felinos eram encontrados em ambos estados e no extremo norte, como no Grand Canyon. Mas nos últimos 15 anos foi relatado um total de 7 onças pintadas machos no Arizona. Os cientistas agora têm conhecimento de uma onça pintado macho adolescente,
que habita terras protegidas a alguns quilômetros ao sul da fronteira entre o México, o Arizona e o Novo México. Um sinal de que a espécie pode estar se disseminando para o norte, a partir de uma população reprodutora em Sonora, no México. Os cientistas preveem que é possível que o felino possa acabar recuperando partes da sua antiga área de distribuição nos Estados Unidos, se a espécie e os corredores de vida selvagem forem preservados e se o muro de fronteira não for ampliado ainda mais. 7. Cavalos selvagens e burros cavam poços no deserto. Embora algumas pessoas considerem cavalos selvagens e burros uma ameaça introduzida, eles podem impactar o ambiente de maneiras que ajudam outros animais. Em abril de 2021, na revista científica Science, cientistas relataram que esses animais podem utilizar seus cascos para cavar mais de 1,80 m de profundidade, com o intuito de alcançar o lençol freático, criando oásis que fornecem água a outros animais selvagens. A equipe identificou esses poços no deserto de Sonora, no oeste do Arizona, e no deserto de Mojave, na Califórnia, registrando um total de 57 espécies que se beneficiaram das fontes de água, incluindo texugos americanos, ursos pretos e uma variedade de aves, inclusive algumas espécies em declínio, como os mochos duendes. O comportamento se enquadra na definição de engenharia de ecossistema, um fenômeno pelo qual a vida selvagem altera seu ambiente, conforme o autor do estudo, Erik Lundgren, pesquisador e de pós-doutorado na Universidade Aarhus, na Dinamarca. 8. Lesmas do mar cortam suas próprias cabeças. Normalmente, quando um animal perde a cabeça, consequentemente, perde sua vida. Mas não é o caso de algumas espécies de lesmas do mar. Conforme descrito em um estudo publicado em março de 2021 na revista científica Current Biology, 2 espécies de animais marinhos podem arrancar suas próprias cabeças e cada cabeça desmembrada pode, então, regenerar um corpo inteiramente novo. Essas criaturas também são incomuns, pois conseguem roubar cloroplastos de algas e possivelmente captar energia do sol dentro de seus próprios corpos. Os pesquisadores estão interessados nesses exemplos extremos de regeneração corporal que podem ter implicações para a medicina humana. 9. Cacatuas aprendem uma com as outras. Bom, animais têm ou não têm cultura? Se a cultura consiste em um conjunto compartilhado de comportamentos que podem ser transmitidos entre indivíduos, a resposta é sim. Porém, os estudos de aprendizagem e cultura animal geralmente se concentram em um grupo específico de mamíferos, como cetáceos e grandes símios. Os cientistas desejavam saber se os papagaios também possuem uma cultura. De acordo com um estudo publicado em julho de 2021, na revista científica Science, nos subúrbios de Sydney, Austrália, algumas cacatuas de crista amarela descobriram como abrir as tampas das latas de lixo, tendo acesso a uma nova fonte de alimento. Outras cacatuas rapidamente copiaram o comportamento. Essa descoberta significa que os papagaios entraram para o grupo dos animais que demonstram comportamentos culturais, explica a líder do estudo, Barbara Klamp, ecologista comportamental do Instituto Max Planck de Comportamento Animal na Alemanha. 10. A migração das baleias bate recorde.
Uma baleia cinzenta estabeleceu o recorde mundial para um vertebrado marinho, percorrendo mais de 26,8 mil quilômetros, o que é mais da metade da volta ao mundo, segundo um estudo publicado em junho de 2021 na revista científica Biology Letters. O cetáceo macho, avistado na costa da Namíbia em 2003, também é a primeira baleia cinzenta já observada no hemisfério sul. Quando o coautor do estudo, Simon Elwen, zoólogo da Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, ouviu pela primeira vez sobre o avistamento no ano de 2003, ele não conseguiu acreditar. É como se alguém dissesse que viu um urso polar em Paris. Tecnicamente, o animal poderia chegar lá, mas simplesmente não parece ser muito realista. Entretanto, a pesquisa revelou que os genes da baleia correspondiam aos da população conhecida no Pacífico Norte, viabilizando que é a mesma baleia. 11º. Formigas podem encolher e expandir seus cérebros. As formigas saltadoras de Gerdon, uma espécie com olhos grandes e pretos e mandíbulas que parecem pinças, encontradas em florestas ao longo da costa oeste da Índia, possuem uma maneira peculiar de escolher rainhas. As operárias realizam competições em que a vencedora passa a ser a monarca, que é a única capaz de produzir ovos. Os ovários da fêmea vencedora se expandem e seu cérebro encolhe até 25%. Mas, segundo um estudo publicado em abril de 2021 no periódico Proceedings of the Royal Society Biological Sciences, essas formigas rainhas também podem ser tiradas de sua posição e retornarem à função de operárias, fazendo com que seus órgãos reprodutivos encolham e seu cérebro se expanda novamente. Um feito extraordinário, desconhecido anteriormente em insetos. No mundo animal, esse nível de plasticidade, e especialmente a plasticidade reversível, é bastante raro, como explica o líder do estudo Clint Pennick, da Universidade Estadual de Kennesaw, na Geórgia, Estados Unidos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de conhecer essas 11 descobertas que são intrigantes, que são fantásticas do nosso reino animal. Então, já deixa o like, já se inscreva no canal, já compartilha com seus amigos. Até a próxima!